Quando a gente fala de manifestação da realidade, a gente precisa entender algumas coisas básicas que funcionam como fórmula para nós. O que eu vou passar aqui para vocês é, resumidamente, o que a gente precisa saber, pelo menos os primeiros passos do nosso entendimento sobre como manifestamos a nossa realidade a partir do nosso interno. Então nós vamos falar de 3 corpos só, dos nossos 7 corpos principais aí, nós vamos falar de 3, que é o mental, emocional e espiritual. Então a manifestação da realidade, primeiro ela precisa ser vista, sentida, você precisa comprar essa verdade, por isso que a gente tem muitas crenças limitantes que precisa limpar, muita cultura que, daquilo tudo que foi nos ensinado, tudo isso vira uma moldagem em nós, e a gente vira essa personalidade, o nosso ego. Então funciona assim, nosso corpo mental, ele é um corpo de pensamentos, visualizações, imaginação. Então eu tenho um corpo mental, ele é uma rede elétrica, e eu tenho no total um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético ele gira, informação e volta. Então eu tenho daqui do meu chakra cardíaco, sai essa informação e passa e volta, e eu emano, é uma vibração e frequência, muitas vibrações e muitas frequências. Então tem ritmos de mais acelerado e menos acelerado, conforme as informações que eu tenho dentro de mim. Tudo são blocos de energia. A rede mental, ela é uma rede elétrica, então eu tenho uma eletricidade. Conforme eu vou pensando nas coisas do dia a dia, sobre situações, pessoas, trabalho, toda a minha rotina em que eu vou pensando, eu vou jogando uma eletricidade para esse meu campo. Tudo que eu vou pensando, imaginando, visualizando, eu vou ter uma sensação daquilo. Às vezes emoções mais fortes, às vezes emoções mais positivas, às vezes emoções mais negativas. Isso tudo está vibrando em mim, Vibração, frequência, então eu vou juntando a eletricidade daqui com a sensação que vai virando um magnetismo. Isso tudo vira uma bola de energia. Uma partícula de energia atômica. Lembra? Átomos, núcleo, prótons, nêutrons e elétrons. E eu tenho uma partícula instalada em mim com uma carga informacional. Porque eu criei isso através da rede mental e emocional. Eu criei isso em mim. Então eu visualizei uma tragédia, e alguém me contou que tragédias são isso, aquilo, aquele outro, e tem muito medo e muita insegurança envolvida nisso, e eu fui pensando e sensacionalizando, e eu criei mais disso para mim, a insegurança, o medo e tudo isso. E eu vou armazenando isso tudo no meu inconsciente. Claro que nós temos um inconsciente coletivo, porque nós vivemos guerras, nós vivemos conflitos, é tudo que viveu todo mundo junto, então é o inconsciente coletivo. De tudo aquilo que a gente armazenou, insegurança, medo, violência, amor, alegria, felicidade, tudo isso tem girando aí no planeta, na nossa atmosfera. E a gente tem um compartilhar do nosso campo, Quando eu estou perto de você, você está compartilhando a minha energia e eu da sua. Então são cargas e vibrações e frequências que estão se misturando, Por isso que também em relações conjugais um vai moldando um pouquinho o outro, Você vai tendo informações do campo do outro no seu e assim, vice-versa. Eu tenho esse corpo mental e eu tenho o corpo emocional e eu criei uma realidade para dentro. E ele está vibrando em informações. E essa realidade de dentro é o meu livre-arbítrio. Isso que eu emano para o universo é a minha livre escolha. Por que às vezes eu escolho cacas na minha vida? Manifesto isso, mas eu não sabia. Porque a gente não aprendeu de pequenininho o autoconhecimento, a responsabilidade por buscar conhecimento. Eu nunca, quando eu era pequena, ou realmente, ou também na adolescência, nunca pensei assim, gente, como o corpo mental existe? Como que ele funciona? O que é isso que tem dentro de mim? Claro que eu pensava assim, mas eu tenho uma massa dentro de mim, como é que essa massa tem conexões que eu não vejo? Se abrir ali o nosso cérebro, o que eles veem é massa, é coisa física, da biologia humana.
mas não vê a rede elétrica, as sensações, o que está influenciando o que, as conexões a gente não enxerga. São energias. E como que eu faço para entender elas, para mudar essa minha realidade mental? Nunca nos foi ensinado, precisava mudar a realidade mental para criar uma vida mais próspera, mais significativa, mais cheia de amor, de alegria. Então eu criei um monte de coisas, um monte de caixinhas de informação dentro de mim. São informações em energia, depois vai ali, né, para os chakras. Somatizam na realidade orgânica, biológica. Mas tem coisas que eu emano para o universo através dos meus sentimentos. Eu sinto que a vida é uma pobreza. Eu sinto que a vida é uma angústia. Eu sinto que a vida é muito difícil. Ou eu sinto que a vida é uma alegria. Eu sinto que a vida é uma bênção. Eu sinto que a vida é próspera. Eu escolho o que eu sinto. E o universo devolve em relação ao meu sentimento. Mas muitas vezes as pessoas não têm noção do que sentem, do que guardam. Elas acham que estão no robotizado, como todo mundo igual. Todo mundo sente raiva, tá tudo bem, todo mundo tem ressentimento uma vez e outra, todo mundo se ofende, todo mundo fala umas verdades de vez em quando e tá tudo certo. Porque a humanidade é assim mesmo. Mas você não precisa ser assim, para você manifestar uma realidade diferente na sua vida. Então eu emano desse meu campo de vibração, esse meu campo eletromagnético, é o subconsciente, inconsciente e consciente. Meu consciente pode ter até 7, 8% aí de consciência do que eu já percebo. Mas esses 90 e poucos % de inconsciente, de subconsciente que você está emanando, você não sabe, porque não enxerga, porque só tem olho físico. Você precisa entender que nós temos o olhar da alma. A gente pode enxergar, sim, com os olhos da alma, as coisas. Só que a gente precisa entender como a alma enxerga. Aí que está a chave do como olhar com os olhos da alma. Eu preciso entender como a alma enxerga. A alma, ela é compassiva, ela tem compaixão, ela tem amor ao próximo, ela tem a felicidade, ela tem alegria, ela tem paz, ela tem harmonia, ela tem tudo isso. E se eu não enxergo a vida com os olhos da minha alma, da minha essência, então eu não estou condizente aí para criar uma realidade melhor. Então, dessa energia que eu emano para o universo me devolve, é assim. Vamos falar um pouquinho de mecânica quântica agora. Eu tenho uma energia, um padrão vibracional, uma programação em energia. E eu tenho também um campo de infinitas possibilidades dentro de mim. Porque nós somos parte da fonte criadora. Nós não somos só o físico, nós não somos só espirituais, nós não somos só a alma, nós não somos só a consciência divina, nós não somos só as programações, nós somos um geral de tudo. Então nós temos um infinito, um infinito campo, um campo eterno dentro de nós. Isso fica um pouquinho mais difícil de conceber, porque o intelecto não consegue compreender, porque ele precisa de um raciocínio, uma imagem, uma informação que seja adequada com o filtro que nós temos dentro. Mas conforme a gente vai aprendendo, os filtros vão mudando, porque você vai tendo conhecimento, então o intelecto vai comprando novas verdades. Comprando novas verdades, você vai associando isso que eu estou falando de uma forma mais sentida. Tudo tem que ser pelo sentir. No despertar da consciência, tudo é sentido. Então eu tenho um campo informacional de infinitas possibilidades. E eu escolho. E como é que eu escolho isso na minha vida? Pelos padrões e reprogramação que eu tenho no inconsciente. Lembra? Energia, frequência, vibração. É a minha frequência que escolhe o que eu quero viver. Não é o meu consciente, que o consciente serve para quê? Para que eu visualize, para que eu admite aquilo como uma verdade, para que eu olhe aquela visão de mundo daquele jeito. Então o consciente, ele faz essas pequenas escolhas, os 7%. O inconsciente é tudo aquilo que eu já tenho como verdade dentro de mim, é tudo aquilo que eu já experienciei, é tudo aquilo que eu já vivi, é tudo aquilo que meus pais me falaram, é tudo aquilo que eu vi a professora fazendo, é tudo aquilo que eu vi os meus vizinhos fazendo e eu disse, nossa, que realidade é essa? E eu senti aquilo.
Eu sentia a vida deles como se fosse a minha. Eu sentia aquelas informações, aquele livro que eu li, que falava de guerras, de violência, de história. Eu sentia aquilo. Então aquela informação negativa vive dentro de mim. Eu olhei muitas novelas. Faz o que? Uns 10 anos que eu não assisto mais novela, mas eu assistia muita novela na adolescência. Dramas para mim, dramas de relacionamentos, dramas financeiros, era parte de mim. Porque o que eu via, o que eu sentia daquele personagem, eu quase era o principal personagem. E sempre tinha a mocinha e o vilão, então a minha história de vida interna dizia sobre isso. Né? Tem uma parte da humanidade que pode ser o mocinho, e tem uma parte da humanidade que pode ser o vilão. Sempre vai ter aquele que vai ser o crucificado, e sempre vai ter aquele que vai ser o vingativo, e sempre vai ter, sabe? Então muitos personagens se criaram dentro de mim. Esses personagens eram as informações que eu fui agregando para minha vida como uma verdade. Essas foram as escolhas conscientes. O inconsciente compra tudo aquilo que sentiu. Senti frio, não tinha roupa. Eu vou dizer que, para mim, a história de vida não tem como acabar com frio. São tantas coisas que a gente for revendo através do autoconhecimento, você vai descobrir muita coisa que você guarda no seu inconsciente que você não sabia. Por isso que eu digo, não existe a fórmula mágica. O Reiki, ele é uma aplicação energética que revitaliza os teus corpos energéticos, mas ele não tem o poder de mudar você como quem você é. Isso só você pode fazer. E essa é uma busca sua, pessoal, individual. E aí nós temos o nosso corpo espiritual, né? Corpo astral, búdico, átimo, tudo isso agregado, né, nessa questão espiritual. O espiritual tem uma sabedoria, tem uma guiança, né? Você tem um guru interno, você tem um mestre interior, você tem essa capacidade intuitiva, tudo isso muito espiritualizado, é uma conexão espiritual. Então, conexão espiritual não é só através das orações, através do ter um contato com o mentor. A espiritualidade bem vivida é a companhia de si mesmo. É entrar para dentro de você e descobrir quem você é espiritualmente falando. Quem você é em espiritualidade. Quem você é na sua força aqui. O que vem da sua força mais perceptível para você? Você acha que você tem um dom de cura da sua ancestralidade? Então você vai pesquisando sobre a sua ancestralidade, você vai descobrindo que ou a mãe, ou a avó, a bisavó, tem toda uma história com as curas energéticas, né? As curas holísticas. A espiritualidade é isso, é uma força interna, onde você descobre as capacidades da sua própria sabedoria, sua própria conexão de alma. E aí você consegue começar a olhar a sua vida física pelos olhos da alma. Quando você começa a deixar isso fluir, subir e tornar perceptível, você consegue deixar que essa sua parte, essa sua essência, influencie nos seus propósitos de vida, influencie nas suas decisões. É uma conexão com a intuição, é um sentir do coração. Tem várias técnicas para isso e eu disponibilizo aquilo que eu faço para minha vida, aquilo que deu certo para mim, eu disponibilizo aqui também, no curso de Reiki para vocês, né? Porque o Reiki, o curso de Reiki que eu estou passando para vocês, é onde eu também busquei não só aplicar a técnica, mas ter mais conhecimento para ajudar realmente no desenvolvimento humano. Então, é um pouco de coaching, é um pouco de terapia holística, é um pouco de psicoterapia, é um pouco de psicanálise, é um pouco de tudo junto, para que possa fazer o alinhamento da mente, corpo e espírito, que são as 3 coisas básicas para a gente trabalhar aqui nessa realidade humana, nessa realidade 3D. Então eu expliquei aqui para você como que funciona essa realidade da manifestação de uma forma muito básica, né?
de uma forma que você possa ter os primeiros passos de entendimento e levar isso para a sua vida, né? Escolher os seus caminhos de uma forma benéfica, que você consiga alcançar os objetivos que estão dentro do teu coração.